estudantes e professoras da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Nessas últimas aulas, nós temos trabalhado a respeito do tema cidadania. Em específico, os direitos que são garantidos pela Constituição Federal. Na aula passada, nós trabalhamos algum desses direitos. Vamos relembrar um pouquinho? Na aula passada, nós fizemos um jogo com as cartas de baralho que falavam sobre a educação em outros tempos, em outras comunidades, especificamente as comunidades quilombolas e indígenas. Nós também trabalhamos a respeito da igualdade de gênero, que está escrita lá no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Nós também trabalhamos alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles que mostram metas a serem atingidas até 2030 aqui no Brasil para combater a pobreza, para atingir a paz. E, em específico, nós trabalhamos sobre a igualdade de gênero e sobre o empoderamento da mulher. Nós vimos a importância de resgatar a força da mulher, de mostrar para que essas mulheres que elas sim têm condições de trabalhar em postos elevados de empresas, de trabalhar e de ter igualdade com os homens. Nós vimos que homens e mulheres podem dividir tarefas de forma igualitária. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, primeiramente recordando um estudo de caso que nós fizemos no finalzinho da aula passada. Vocês lembram? Eu vou ler novamente para vocês. Na aula passada nós lemos esse estudo de caso. Ricardo e Valéria trabalham na mesma empresa, realizando as mesmas funções. Porém, por ser mulher, Valéria foi contratada por um salário menor. O dono da empresa justificou essa situação pelo fato das mulheres engravidarem e faltarem com mais frequência para cuidar dos filhos. Então, perguntei para vocês, pedi para que vocês pensassem e registrassem no caderno de vocês. O que você, estudante da EJA, acha dessa situação? O que falaria ao dono da empresa sobre esse fato? Essa situação é bastante comum, infelizmente, hoje em dia. As mulheres, em muitas empresas, não recebem o mesmo salário ou então não recebem o mesmo cargo que um homem. Porque alguns patrões acreditam que a mulher pode engravidar, a mulher pode faltar por causa dos filhos. E a gente sabe que muitas vezes essas mulheres podem desempenhar um papel tão importante, tão bem quanto qualquer homem. Mas por um preconceito, um preconceito que é construído historicamente, essas mulheres são vistas como inferiores. E nós sabemos que nem sempre é assim, né? Homens e mulheres têm capacidades iguais, podem desempenhar trabalhos iguais e têm direitos iguais. Então a mulher pode também ter direito a esses cargos. Eu pedi para que alguns estudantes que respondessem essa pergunta nos enviassem as suas respostas para que a gente pudesse discutir, falar e verificar qual é o pensamento de vocês a respeito desse tema. Eu recebi 2 respostas e vou ler para vocês. A primeira resposta é da Helena, uma estudante de 56 anos. Ela disse o seguinte: eu falaria para o dono da empresa que as mulheres são tão competentes quanto os homens e que com essa atitude ele está reforçando ainda mais uma postura machista e preconceituosa. O que você acha a respeito dessa resposta da Helena? Realmente, quando o patrão da empresa age dessa forma, ele está reforçando ainda mais essa postura preconceituosa. Ele está reforçando ainda mais que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. E isso não é verdade. Esse possível dono dessa empresa, talvez durante a criação dele, não tenha recebido ensinamentos e talvez tenha vivido uma cultura diferente em que as mulheres não tinham possibilidades de desempenhar grandes funções, ou então que existiam papéis e funções dentro da própria casa dele que mulheres faziam isso e homens faziam aquilo.
Será que hoje em dia, nas nossas casas, nós estamos dando exemplos aos nossos filhos, netos, sobrinhos, que fomentem que esses homens também participem do mundo de trabalho e do mundo de realização das atividades domésticas? Será que nós fomentamos que nossos filhos também lavem uma louça, nossos filhos também arrumem o seu quarto? Ou será que isso é somente as mulheres que desempenham lá na sua casa? Nós temos que pensar que esses papéis podem ser divididos igualitariamente. Homens e mulheres podem lavar uma louça, homens e mulheres podem trabalhar fora, homens e mulheres podem cuidar dos filhos. E quais são os exemplos que nós, pais, estamos passando para os nossos filhos? Muito mais do que falar e dizer sobre feminismo, machismo, as nossas atitudes mostram a nossa visão e a nossa forma de agir frente a tudo isso. Uma outra resposta foi do senhor João, de 75 anos. Ele nos enviou a seguinte resposta: eu falaria para ele que tenho filhas e esposa, e sei que elas dão conta do trabalho igual ou muito mais do que qualquer homem por aí. Sabe o senhor João, não é verdade? Muitas mulheres acabam desempenhando até mais trabalho do que os homens, acabam fazendo muito mais atividades, às vezes em casa ou até no próprio trabalho, do que os homens. Tanto homens quanto mulheres podem desempenhar em determinados números de atividades, não é verdade? Nem homem é melhor, nem mulher é melhor, nós somos iguais. Então não é um feminismo, não é um machismo, mas é uma igualdade. Nós todos somos iguais, homens e mulheres. Não é que um tem que ser mais que o outro, não é a mulher que tem que ser melhor que o homem, não é o homem que tem que ser melhor do que a mulher. Nós temos que ser iguais. E essa é a grande discussão que nós temos que levar para os nossos filhos, para a nossa comunidade. Não tem um melhor que o outro. Não é o feminismo que é melhor que o machismo, não é o machismo que é melhor que o feminismo. Nós temos que trabalhar num discurso de igualdade. Todos são iguais, todos possuem os mesmos direitos e deveres. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar a respeito do empoderamento das mulheres. Vai falar sobre a importância das mulheres entenderem e compreenderem que elas têm direitos, que elas têm a possibilidade de melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, a importância que ela tem dentro da sociedade. Vamos lá? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz,
e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Muito legal esse vídeo, não é verdade? Ele mostra que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Se ela quiser ser policial, ela pode ser policial. Se ela quiser ser caminhoneira, ela vai ser caminhoneira. Se ela quiser ser professora, advogada, médica, o que ela quiser, ela pode, porque ela tem condições de ser aquilo que ela quiser. Muitas vezes, esses papéis, até pouco tempo atrás, eram vistos como apenas empregos e trabalhos masculinos. Mas nós sabemos que mulher pode desempenhar todos esses papéis, assim como os homens. Se o homem também quiser ser professora, se o homem quiser ser cabeleireiro, ele pode ser. Isso não vai ter diferença no que ele vai desempenhar. Ele vai ser tão homem quanto qualquer outro, né? Então a gente tem que parar e pensar que não existe trabalho para homem, trabalho para mulher. Não existe atividade para homem e atividade para mulher. Todos nós podemos fazer aquilo que nós desejamos, que nós temos habilidades e que nós nos sentimos bem. Não é verdade? Agora, vamos concluir esse tema da igualdade de gênero fazendo uma atividade. Vou pedir para que vocês peguem o caderno de vocês e anotem a disciplina de História, a data que vocês estão assistindo essa aula e o tema Nossos Direitos. Vamos lá? Agora, estudante, nós vamos para uma atividade chamada Roleta das Sílabas. Vamos lá? Essa roleta apresenta algumas sílabas e nós vamos formar palavras a partir delas. Nós vamos ler o que está pedindo ali na atividade e vamos formar palavras a partir da sílaba que vai parar essa roleta. Então, essa atividade pede o seguinte: registre uma palavra trabalhada durante a aula anterior, né, que nós vimos sobre educação, nós vimos também sobre a igualdade de gênero, né? Vamos tentar lembrar um pouquinho da aula anterior e escrever uma palavra que inicie com a sílaba que a roleta agora vai parar. Vamos lá? A roleta já girando.
e ela parou na sílaba di. Quem é que lembra uma palavra que comece com a sílaba di, que foi trabalhada na aula anterior? Vamos pensar um pouquinho? Eu lembro que na aula anterior nós trabalhamos o quê? Os direitos. Vamos escrever essa palavra? Então já tem a primeira sílaba, né? Di. Rei. Como que nós escrevemos a sílaba rei? É o R, o E e o I. Tos. É a letra T, O e S. Foi fácil, não foi? Mas agora eu vou pedir o seguinte, que você, estudante, registre lá no seu caderno uma outra palavra que inicie com essa sílaba, com a sílaba di. Escrevam aí a quantidade de palavras que você achar necessário, que você lembrar, que comecem, que tenha sílaba inicial di. Vamos lá? Agora vamos girar novamente a roleta e escrever uma outra palavra. Mas agora a atividade pede algo diferente. Vamos ler? Registre uma palavra trabalhada durante a aula anterior que termine com a sílaba que vai aparecer na roleta. Anteriormente nós escrevemos uma palavra que iniciava com a sílaba que apareceu na roleta. Agora a gente vai escrever uma palavra que termine com a sílaba que vai aparecer lá. Vamos ver? Olha lá. A roleta parou na sílaba são. Alguém lembra de uma palavra que foi trabalhada na aula passada que termine com a sílaba são? Vou lembrar vocês de uma palavra que foi o tema também da aula passada. Foi educação. Vamos construir essa palavra? Educação começa com a letra E, depois vem a sílaba do, que nós escrevemos com as letras D e U. K, nós escrevemos com a letra C e A. E são, que é a sílaba onde parou a roleta. Vamos escrever?
É escrito com C cedilha. Agora, né, essa palavra a gente já escreveu coletivamente, mas agora eu vou querer que você escreva sozinho. Registre aí no seu caderno uma palavra que rime com a palavra acima. Quero que vocês escrevam aí no caderno uma palavra que rime com educação. Lembrando que para rimar, ela tem que ter o som final igual a esse dessa palavra educação. Também tem que terminar com o som de são. Pensa lá um pouquinho e registra no seu caderno. Vamos girar novamente a roleta? Agora, a atividade pede o seguinte: registre uma palavra, trabalhada também lá da aula anterior, que termine com a sílaba que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos girar? Qual será a sílaba? Parou na sílaba lher. Qual será a palavra que nós trabalhamos tanto na aula anterior que termina com a sílaba lher? Essa tá muito fácil. Nós trabalhamos sobre a mulher. Vamos escrever isso no caderno? Como é que a gente escreve a sílaba mu? M e U. E lher é assim como tá lá já na roleta, né? L-H-E-R. Fácil essa, né? Agora vai ser a vez de vocês escreverem no caderno. Eu quero que vocês registrem no caderno de vocês outras palavras que também tenham duas sílabas. Nós vimos que a palavra mulher era escrita com dois pedacinhos lá, né? O mu e o lher. São duas sílabas. Agora eu vou querer que vocês escrevam no caderno de vocês outras palavras que também são compostas por dois sons. Vamos lá?
Agora vamos rodar mais uma vez a roleta para realizar a atividade que será a última ligada a esse tema. Usando as sílabas da roleta, agora vocês vão ter que usar as sílabas que estão aí na roleta. Vão ter que olhar ali todas as sílabas que compõem e escrever uma palavra que possua 3 sílabas, que seja composta por 3 sons e que inicie com. Vamos ver com qual sílaba nós vamos ter que escrever uma palavra. Vamos ver. Parou a roleta na sílaba res. Qual palavra nós podemos formar a partir das sílabas que estão aqui na roleta que inicie com a sílaba res? Vamos ver ali, ó. Se eu pegar o res, juntar, aqui embaixo tem aqui a sílaba pei. E aqui do ladinho tem, olha aqui, outra sílaba que a gente pode juntar, é tar. Vai ficar res, pei, tar. Vamos formar essa palavra? Res, né, que a gente já viu que parou a roleta lá. Pei, tar. É uma palavra que tem 3 pedacinhos, 3 sílabas, 3 sons, né? E que começa com a sílaba que foi solicitada na roleta. Agora, vocês vão fazer a parte de vocês. Usando também essas sílabas que estão aqui na roleta, registro no caderno de vocês outras palavras que também possuam 3 sílabas. Vamos lá? E aí, estudante, registrou as suas palavras? Agora,
nós vamos finalizar esse assunto, né, da igualdade de gênero e vamos partir para um outro direito. Vamos conhecer um pouco mais sobre outro direito que a Constituição traz para nós e assegura para todo cidadão? Eu vou ler para vocês uma coisa bem importante, que é o artigo 23, que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Esse artigo, dentro da Declaração Universal, traz um direito a todos os cidadãos, né? É uma declaração dos direitos humanos, que fala que todo mundo tem direito ao trabalho e condições justas de trabalho. E esse será o nosso tema para essas próximas aulas. O trabalho, as condições e os benefícios que os trabalhadores devem receber. A nossa Constituição, que é o documento que nós estamos estudando já há algumas aulas, fala o seguinte sobre o trabalho. Lá no artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então a Constituição Federal entende que o trabalho é um direito humano, é um direito do cidadão. Todos têm que ter direito a trabalhar, a receber um salário e que seja justo. Na Constituição, no artigo 7º, ela também diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, ali no artigo 7º, que nós vamos ver agora, ele traz alguns direitos ligados ao trabalho, alguns direitos relacionados ao trabalho justo, à segurança desse trabalhador, e nós vamos conhecer um pouquinho. Será que você, estudante, trabalhador, conhece os seus direitos? Nós vamos conhecer um pouquinho agora. Eu vou passar para vocês um vídeo que mostra sobre esses direitos e depois nós vamos discutir um pouco sobre a cada um desses direitos garantidos pela Constituição. Vamos lá? Todos os dias, assim que o sol nasce, uma multidão sai de casa para trabalhar. Gente que vai para a lavoura, para a indústria, para o comércio. E é a força dessas pessoas que faz o Brasil crescer. Hoje, nosso país já é uma das maiores economias do mundo. Cuidar dessas pessoas é missão de todos nós, que devemos zelar pelos direitos do trabalhador. E você, sabe que direitos são esses? Talvez o primeiro a ser lembrado seja o salário mínimo. Por lei, nenhum trabalhador pode receber como salário um valor menor do que o mínimo. Ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e preservar o poder aquisitivo do trabalhador. Para garantir isso, o valor mínimo é reajustado periodicamente. Mas existem ainda outras conquistas importantes, como o FGTS. Todos os trabalhadores contratados a partir de outubro de 1988 pelo regime de CLT têm direito à abertura de uma conta vinculada em seu nome, onde o empregador faz depósitos mensais no valor equivalente a 8% do salário. Assim, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado na hora de comprar a casa própria, na aposentadoria, na demissão sem justa causa ou no caso de algumas doenças graves. A CLT garante ainda ao trabalhador o direito ao 13º salário,
que deve sempre ser pago pelo empregador em 2 parcelas. A primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Outro direito garantido é o de tirar férias. O trabalhador tem direito a 30 dias corridos de férias remuneradas após 12 meses de trabalho. Se quiser, ele pode vender até 1/3 de seu período de folga. A lei garante ainda o direito a receber vale-transporte com desconto de até 6% do salário bruto. Já o trabalhador que perdeu o emprego sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego, uma ajuda financeira até que o trabalhador arranje um novo posto de trabalho, que é pago em até 5 parcelas. E ainda tem um abono salarial. Todo trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos trabalhou com vínculo empregatício ao menos 30 dias no ano anterior e está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, tem direito a receber um salário mínimo anual como abono salarial. Como você percebeu, nenhum trabalhador está sozinho. Existem leis que garantem os direitos de todos a uma vida mais tranquila e feliz. É o Brasil cuidando dos brasileiros. Muito importante esse vídeo que mostra quantos direitos nós trabalhadores temos de receber das nossas empresas, dos nossos patrões, né? Para que nós possamos ter dignidade também dentro do nosso trabalho. Vamos relembrar de alguns desses direitos? Aqui eu vou mostrar para vocês 10 dos direitos que estão na Constituição. São mais direitos que a Constituição traz, mas nós vamos trazer os 10 mais importantes. O primeiro direito que fala é sobre o salário. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, todos têm direito a um salário mínimo. Esse salário mínimo é garantido pelos governantes, né? Então, a cada ano ou alguns anos, sempre é revisto esse valor, né? E ninguém pode receber menos do que esse valor determinado. Outro direito que todos os trabalhadores têm é o direito de adicional noturno, que é uma remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. As pessoas que trabalham em uma escala de trabalho durante a noite recebem um adicional no seu salário, entendendo que esse período da noite deveria ser o período de descanso. Então, quem se propõe a trabalhar nesse período recebe uma quantia a mais no seu salário, e isso é garantido por lei. Outro direito é o RSR, que é o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Todos os trabalhadores têm direito a receber por esse período de descanso. Então, todo trabalhador tem direito a permanecer, descansar, né? Depois de um período, de uma carga horária, depois de um período semanal de trabalho. Então, todos têm direito a uma folga, preferencialmente ao domingo. Mas nem sempre as empresas conseguem conceder aos trabalhadores essa folga no domingo, né? Por exemplo, nos mercados, nos shoppings, é importante que esse trabalhador tenha pelo menos uma folga no mês ao domingo. Mas isso sempre negociando com o seu chefe, com o seu patrão, né? E sempre recebendo um valor a mais caso seja necessário trabalhar nesse dia da semana. Outro direito que também está garantido na Constituição são as horas extras. Hora extra remunerada com valor superior a no mínimo 50% da hora normal. Geralmente a carga horária de trabalho varia entre 6 a 8 horas. E quando o trabalhador excede essa carga horária, trabalha mais horas do que esse tempo acordado com o seu patrão, ele tem direito à hora extra. Algumas empresas também trabalham com bancos de horas. Mas é importante que esse trabalhador que trabalha uma carga a mais do que aquela estabelecida em contrato ou na sua carteira de trabalho receba essa diferença de horários trabalhados. Outro direito que também está na Constituição é o direito de férias. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. A partir da Constituição, os trabalhadores tiveram direito a receber 1/3 a mais do seu salário
para que ele possa usufruir desse período de férias. Então, trabalhados 12 meses, o trabalhador tem direito a 1 mês, 30 dias de férias. Claro que isso pode ser negociado dentro da empresa, com o seu patrão, às vezes tem empresas que negociam, fazem 10 dias, 15 dias, existe a possibilidade dessa negociação. Mas, de acordo com a lei, todos têm direito a 30 dias de férias. Outro direito também garantido pela Constituição é a licença maternidade, que é aquele direito concedido às gestantes, né, às mulheres que acabaram de ganhar um bebê, né, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de 120 dias. Então, as mulheres que acabaram de ganhar o seu bebê podem ficar e devem ficar em casa para cuidar do seu menor, para que eles tenham todos os cuidados de amamentação, de cuidado de nascimento, né? Então, sem prejuízo ao seu salário. As mulheres durante esse período não podem ser mandadas embora. Então, a Constituição garante essa segurança às mulheres. O sétimo direito que a Constituição nos traz é um adicional por periculosidade. É um adicional para algumas atividades que são mais perigosas, insalubres, né? Tem pessoas que desempenham algumas funções que exigem um pouco mais de perigo, então elas recebem um adicional no seu salário. Outro direito é o adicional de insalubridade, que é um adicional para atividades que às vezes trabalham com equipamentos perigosos, com equipamentos que podem causar danos à saúde do trabalhador, então esse trabalhador também recebe um adicional no seu trabalho. O nono direito é o salário família. Esse salário família, ele é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, alguns trabalhadores que possuem um salário menor recebem esse auxílio do governo no seu salário, que é um auxílio para a criação e nas despesas desses filhos menores. E o 10º direito é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador urbano ou rural. Existe uma parcela desse salário que é retirado do holerite, do pagamento desse trabalhador, que depois é juntado a um montante que, quando o trabalhador venha a ser demitido ou peça a sua demissão, ele possa futuramente utilizar esse valor para seu benefício. Então agora, estudante, para nós finalizarmos essa aula, né, que na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho, eu vou mostrar essa situação para vocês e vou pedir para que vocês reflitam e na semana que vem nós retomamos nesse assunto. O caso é o seguinte: Lívia tem 9 anos e vende balas no sinaleiro para ajudar no sustento de sua família. Seu pai está desempregado e realiza alguns trabalhos como pedreiro em uma obra do bairro. A sua mãe está acamada devido a um problema de saúde. Lívia não consegue ir sempre à escola, pois em alguns dias precisa cuidar do irmão menor. O direito da Lívia está sendo respeitado? Em sua opinião, qual seria a melhor solução para essa situação? Será que a criança deve estar vendendo balas no sinaleiro? Será que o direito dessa criança de estar na escola está sendo respeitado? Será que a criança pode trabalhar? Eu quero que você reflita e anote no seu caderno como lição de casa. E na próxima semana nós vamos conversar novamente para ver o que vocês pensaram e dar continuidade ao tema de trabalho. Pode ser? Então até a próxima aula. Conto com vocês.